Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Aqui não dizer, né? Porque não é uma somatória, é um fruto, mas domínio próprio. Quantos aqui gostariam de ter essas características? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantos gostariam de ter? Quais são os momentos mais difíceis de apresentarmos talvez essas características? Esse é um fruto de Deus, mas que reflete na nossa vida com o próximo. São os momentos de dificuldade. Pensando em traumas, o maior trauma que eu tive, a maior dificuldade, foi quando eu fui informado pelos médicos que eu não poderia ser pai. Esse foi um momento muito difícil. Foram 2 anos de choro, de tristeza, de dor. E depois, então, eu tive a alegria de ter aqui, né, os meus filhos, presente de Deus, a Ana e o André, contra a medicina, um presente de Deus. A perca do meu avô foi também um momento traumático. Meu avô, posso dizer que foi alguém que me ensinou que a presença, né, estar junto dele, era garantia assim, de alegria. E ele amava, colocava no colo, levava. E um dia, eu trabalhava em Brasília, e o telefone tocou, e a mamãe disse, vem, né, para despedir, que o seu avô, então, ele descansou. E foi uma viagem toda ali, 8, 9 horas, até a minha cidade interior de Minas, para estar ali junto à família. E pensando nisso, e a nossa vida vem entre esses meios de superarmos, apresentarmos, né, essas características do Espírito Santo, mas viver momentos difíceis. E eu fiquei pensando em uma história da Bíblia que mostra, em uma única história, em um único texto, um único capítulo, momentos de dificuldade e como podemos reagir diante de tanta dificuldade. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. E nós vamos ver através da vida de Paulo como reagir a momentos de tantas dificuldades. Paulo passa aqui agora pelo menos 3 momentos. A partir do verso 20, Paulo aqui estava como um cristão testemunhando do amor de Deus, contando, pregando, anunciando, mas isso incomodou um grupo de autoridades, e a Bíblia diz a partir do verso 20 assim, levando então as autoridades, disseram, estes homens, eles são judeus e perturbam a nossa cidade. Eles propagam costumes, né, cristãos, eles ensinam a Bíblia, e nós não queremos recebê-los, nós não queremos praticar, porque nós somos um outro povo, nós somos romanos, diziam aqueles homens. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e rasgaram-lhe as vestes, e mandaram então açoitá-los com varas. Depois de muito machucá-los, depois de lhe fizerem mal a eles, os lançaram então no interior do cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Recebendo tal ordem, levou eles ao interior da cárcere e lhes prenderam os pés no tronco. O nome disso é injustiça. Esses homens pregavam então a palavra de Deus, esses homens faziam bem, pregavam sobre a eternidade, sobre o amor de Jesus, mas alguns se incomodaram nos versículos anterior diz porque eles se desfizeram à esperança do lucro. Havia um grupo de pessoas que ganhavam valores financeiros com a fé de alguns, e esse grupo agora as autoridades se sentiram ameaçadas. Então, eles são levados agora ao interior de uma cadeia. A cadeia talvez diferente da cadeia de hoje, mas aí prende os pés no tronco e diz assim, olha esses homens com toda a segurança. Eu não sei se você já foi acusado de fazer algo que você não fez. Pode ser uma coisa simples.
Pode ser numa brincadeira de amigos, quando criança ainda, alguém falar, foi você. Você fala assim, não fui eu. Foi você, não fui eu. Isso nos irrita. E aí, nesse momento, talvez nós perdemos aquele fruto do Espírito, né? O domínio próprio como que vai embora, a mansidão vai embora. Fala, não fui eu. Se eu estou dizendo que não fui eu, porque não fui eu. Isso nos irrita, sim ou não? E pode ser também uma acusação, talvez mais grave, de alguma situação, de falar que foi você e não foi você. E aqui no caso de Paulo, ele é fruto, então, aqui, alvo de injustiça. De ser acusado de fazer algo que não fez. Ser preso sem motivos. Ser açoitado, machucado, humilhado, levado diante de todos numa praça, né? E chicoteado, acusado por uma injustiça. Ele não deveria passar por aquilo. Já passou por algum momento na vida que alguém disse, ou você refletindo, disse assim, eu não merecia passar por isso. Isso não deveria estar acontecendo. Acontece que Paulo, sim, ele tinha o Espírito Santo. A partir do capítulo 9 de Atos, diz que Paulo, ele era então, né, conectado inteiramente a Deus. E é isso que eu quero deixar, né, claro nessa mensagem bíblica, que diante de situações difíceis, nós temos que reagir, né, guiados por Deus. Olha o que Paulo faz. Paulo poderia lamentar, Paulo poderia se distanciar de Deus, Paulo poderia colocar a culpa em Deus, Paulo poderia desistir, né, de ser então um discipulador. Paulo poderia ter várias atitudes, emocionais, quem sabe, crise de pânico, medo, depressão. Mas aqui diz no verso 25 algo assim extraordinário. Diante da injustiça, diante de ser alvo de maldade, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Amém? E os demais companheiros da prisão escutavam. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é algo que deve ser as nossas reações. Nós vamos ver na seguida mais dois traumas. A primeira dificuldade, a injustiça. Como reagir diante da injustiça? Paulo agora decidiu e escolheu estar perto de Deus, em comunhão com Deus. E Paulo ora e canta a Deus. E isso só é possível se estivermos realmente conectados com Deus. Nós fazemos isso com as pessoas. Outro dia eu estava dando um exemplo dos meus filhos. O André às vezes menciona, a Ana só chega. Quando passa alguma coisa, nós já não sabemos se ele fez algo errado, se ele precisa de um conselho. Não sabemos, porque direto ele diz assim: chegou o momento do momentinho. Quando o André fala isso, é hora de ir para o quarto e ouvi-lo, conversar, e orarmos, chorarmos, conversarmos juntos. A Ana só chega. Ontem à noite, né? Ela só deita e fala: pai, faz carinho em mim. Um momento de comunhão, um momento de estar juntos. E nós devemos fazer isso com Deus também. Quando nós estamos em dificuldade, alguns se distanciam de Deus, deixam a Deus, abandonam a Deus. E aqui diz que Paulo e Silas agora, olha, oravam e cantavam, ou estavam mais próximos daquele que realmente poderia ajudá-lo. Vamos ver o que aconteceu? Diz que então, verso 26, então veio o tamanho terremoto, né? A manifestação de Deus, sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se então as portas das cadeias, e soltaram-se as cadeias de todos. Havia ali agora um outro homem, o trabalhador, ou enviado para cuidá-los, o carcereiro, aquele que tinha recebido a ordem: prenda-os os pés dos troncos, e cuide-o com segurança. Este homem, naquele momento, tarde da noite, se desperta, estava dormindo, vendo as portas abertas, ele se desesperou. A cena é que ele havia recebido a ordem, dorme, e quando acorda, após meia-noite, quando ele acorda tudo escuro, que ele vê, ele se dá conta que as portas agora estavam abertas. E ele pensa: eles não vão ter misericórdia de mim. Quando as autoridades vierem pela manhã, quando as autoridades aqui chegarem, eles vão achar que eu fiz parte de
de uma cilada, ou que eu fui complacente, ou quando perguntaram, eu falava, olha, quando eu acordei, quando você acordou? E aquele homem tomado pelo desespero, começa a pensar, né, as possibilidades de que as autoridades, como fizeram mal a Paulo, fariam mal a ele, a sua família, e ele toma uma decisão. Diz o verso 27 que ele puxa então a própria espada e tenta contra a própria vida. Mas, o verso 28, Paulo grita em alta voz, ei, não te faças mal. Não te faças mal porque nós estamos aqui. Quantas vezes nós presenciamos e vemos pessoas em apuros, pessoas em dificuldades. Infelizmente, algum fica observando e fala assim, olha, vai cair, caiu. Para dizer a frase assim, viu, eu tinha razão, eu sabia que ia dar errado. Mas o homem guiado pelo Espírito Santo, quando as pessoas estão em apuros, assim, olha, não te faças mal, não faça mal contra você mesmo, porque eu estou aqui para ajudar você. E isso é muito lindo. Paulo, agora guiado pelo Espírito Santo, aquele que louvava a Deus, agora pratica a sua religião. Ele como que coloca em prática esse amor. E quando ele vê alguém desconhecido, ele não conhecia o carcereiro, ele poderia tentar fugir, ir embora daquele lugar, era tarde da noite e não iriam perceber, uma fuga. Não, quando ele vê a pessoa em apuros, assim, eu vou te ajudar, conte comigo, eu estou aqui para ajudar você. Primeira crise, injustiça. Resposta, oração e louvores a Deus. Segunda crise, o suicídio. Ou aqui poderia ser o medo, o desespero. Reação, a ajuda, a disposição em fazer o bem. E Paulo agora começa a conversar com aquele carcereiro. E a minha sensação é que de fato, mesmo Paulo sendo apresentado aqui como preso e esse homem como carcereiro, era que Paulo realmente estava livre. Paulo estava livre. Paulo era livre para adorar, Paulo era livre para escolher, Paulo era livre para decidir aonde ir, Paulo era livre do que fazer. E o carcereiro parece que agora estava preso nos hábitos, na cultura, quanto ao serviço, ao trabalho, ao medo, e ele estava acorrentado em algumas coisas. Então aqui estava Paulo no interior da cadeia, livre, e o homem fora, preso. E aí na sequência aparece então a terceira e última crise. Entra então o carcereiro pedindo uma luz, verso 29. Entra trêmulo perante Paulo, né? Entra, de repente Paulo ainda estava dentro das suas portas, das cadeias, e esse homem chega ali. E esse homem trêmulo pergunta para Paulo, que ofereceu ajuda, se prostrando, disse, o que eu devo fazer para salvar-me? Esse homem está perguntando quanto ao amanhecer. Esse homem está perguntando do que fazer para escapar daquelas autoridades que cometeram injustiça, os seus chefes, né? Esse homem está perguntando assim, tá, mas o que eu vou fazer? Você está falando porque vai me ajudar. Eu quero tirar a própria vida. O que fazer? A terceira crise aqui seria não saber o que fazer. Tomado pelo desespero, para onde eu vou? Alguns de nós já tivemos vontade de repente, não acordar um dia. Ah, como eu gostaria que não houvesse o amanhã. Queria dormir e nunca mais acordar. Queria colocar essa situação, não sei o que fazer. E esse homem então desesperado diz, ok, você quer me ajudar, mas o que eu preciso fazer para me salvar? Porque quando amanhecer, vai dar tudo errado. E aí lembre-se, a reação de alguém guiado pelo Espírito Santo. A reação novamente de alguém agora conectado com Deus. Aí Paulo dá uma resposta universal. Eu falo que essa resposta é universal porque essa resposta realmente ela é cabível em todo momento de alguém do que fazer. Inclusive eu tinha um professor que falava assim, nós na faculdade de teologia fazemos muitas perguntas. E um dia um professor falou assim, eu não sou um fast food de respostas. Eu não tenho todas as respostas. Não sei o que fazer em alguns momentos. Mas essa resposta é uma resposta universal. Quando não sabemos o que fazer,
crê no Senhor Jesus, e essa influência, a sua fé em Cristo, vai influenciar toda a sua família. Essa vivência, essa experiência de então estar entregue a Jesus, salvará você de qualquer situação. E isso de fato é verdade. É verdade. Porque a Bíblia diz assim, olha, não há condenação para quem está em Cristo. Diz que todos nós estamos condenados. Mas aí diz, mas, e eu gosto do mas na Bíblia, que quando aparece o mas na Bíblia, sempre é de algo negativo para o positivo, né? Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas, aqui diz, vou tentar, né, ou tentei contra a própria vida, mas, Paulo apareceu. Então o mas, ele é uma mudança, uma transformação. Então, aqui é, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E essa família agora tem, toda a família do carcereiro, uma experiência. De eu repassar para você, diante da injustiça, seja livre para escolher, cantar e orar a Deus. Diante do medo e da vontade de tirar a própria vida, saiba que há pessoas prontas para te ajudar. E diante do desespero de algum momento, não saber o que fazer. Não sei como salvar o meu casamento. Não sei como salvar os meus filhos. Não sei como fazer com essa situação que eu me coloquei. As dívidas, o adultério, a mentira, não sei. A reação é, creia no Senhor Jesus, que Ele salvará você. E aí agora, esse carcereiro, nesse ambiente, ele toma uma decisão de voltar para casa, de agora ir para casa. E ele vai para casa. Eu fico imaginando a cena, essa parte a Bíblia não conta, mas eu fico imaginando a cena, uma esposa despertando, tarde da noite. Essa esposa então vem, e quando olha, né, é ainda à noite, não sei se 2, 3, 4 horas da manhã, e quando essa esposa olha, está vindo o marido, um pouco cabisbaixo, entristecido pelo que havia acabado de acontecer, tentar tirar a própria vida, esse momento conturbado, ainda preocupado. Ele vem, mas vem do seu lado 2 homens. E esses 2 homens estão sangrando, foram açoitados, machucados. E eles são desconhecidos. Aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar muito tranquilo, não é isso? Imagina você, 3 horas da manhã então, você mulher, olhando aí pela fresta da porta, olhando, e quando você vê um pouco distante, chegando perto de casa, o seu marido, com 2 desconhecidos, e eles todos sangrando, em rumo à sua casa. Você abriria a porta e serviria pão? O que você faria? Olha o que aconteceu quando esses homens guiados por Deus participam da casa. Olha o que acontece, queridos, porque ele vem praticando na vida dele injustiça, louvores. Suicídio, ajuda. Dúvida, desespero, traz Jesus para o centro, prioridade. Traz Jesus para o diálogo. Coloca Jesus à mesa. E aí, o final da história, verso 32. Lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, veja, não havia aqui ainda, né, nascido o sol. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles os vergões, lavou-lhes os machucados os açoites. A seguir, aquela família toda foi então batizada. Amém? Então, levando-os para a própria casa, lhes colocou à mesa, e todos eles manifestavam grande alegria, porque agora a família toda acreditava em Deus. Essa é uma alegria, uma grande alegria, é uma expressão, né, de alegria. Nós vivemos como família 4 anos na Argentina, e na fala hispana não existe a palavra saudade. Se você escutasse alguém falando saudade, sabia que era brasileiro ali. A expressão saudade não existe no espanhol. Então, nessa tradução, quando fala de alegria, quando fala que grande alegria, é porque é uma alegria, assim, queridos, incalculável, inenarrável, inexplicável. Eu posso tentar explicar para você, eu posso mencionar para você como foi, né, essa história, porque era um dia comum. O trabalho do carcereiro, cuidar dos presos. Mas naquele dia, ele está com alguém preso que era livre.
Em algumas lições explicando sobre Jesus, ele os leva a casa. Aquela mãe agora acorda os filhos. Ei, os filhos aqui já crescidos. Porque se foram batizados, né? Eles aceitaram o batismo. Os filhos já crescidos. Aí a mãe acorda e fala: olha, o papai trouxe alguém. Papai trouxe alguém que nos explica sobre o Messias. Eles salvaram a vida do seu pai. E eles têm algo especial para contar para nós, para nos ensinar. E vem escutar essa história. E traz os filhos para a sala. E eles tomam ali alguns estudos. E quando Jesus entra, realmente, a vida da família, ela é transformada. Ela é transformada. Então, queridos, nessa história nós vimos 3 crises rapidamente que aconteceu em um dia. E esses dias parecem com os nossos dias. Mas há um modo de reagir. Há um modo, então, de estar. Há um modo de entregar-se a Deus. Porque Deus, Ele pode te ajudar nos momentos de dificuldade. Alguns poderiam entrar em mais desespero. Alguns poderiam tentar, né, ou pensar em tirar a própria vida. Alguns se entregam ao álcool. Alguns se entregam ao consumismo. Pessoas que gostam de comprar e comprar. Alguns se entregam a outros prazeres. Alguns, no momento de crise, buscam as drogas. Mas aqui nos mostra alguém que foi transformado, que já tinha buscado tudo isso antes. Se você vê a vida de Paulo, que na verdade era Saulo, até Atos capítulo 9, ele perseguia os cristãos. E quando ele foi transformado pelo Espírito Santo, e tem agora aquelas características: bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, e consegue viver isso, você vê claramente na vida dele, na prática. Quando foi preso, cantar a Deus, e essa transformação, querido, está à disposição de todos nós. O Espírito Santo está à disposição de todos nós. E além da vida de Paulo ser transformada, Paulo começa agora a ser um agente de transformação. E no contato com outras pessoas, ao aproximar de outras pessoas, ao conhecer outras pessoas, Paulo também começa a ver o fruto do Espírito na vida dessas outras pessoas. E essa família, em um bate-papo, pelo horário aqui, pelo menos, pós meia-noite e antes das 5 horas da manhã, quando Jesus passa a ser o assunto, quando Jesus é trago para a sala, quando Jesus é trago para os diálogos, Jesus transforma a vida das famílias. Quantos aqui não gostariam de reagir melhor, quem sabe, diante das crises? Quantos aqui estariam dispostos a, nesses momentos, trazer Jesus para o centro do diálogo? Conversar sobre Jesus com os filhos. Quando estiver dando errado o diálogo com a esposa, dar uma paradinha, trazer Jesus para a conversa. E Paulo fez isso na prática, e quando chega na família, Paulo ensina a família, e chega o momento dessa grande alegria. E essa grande alegria, como eu mencionei, é uma expressão que você precisa vivenciar para testemunhar. É essa alegria que tem mantido o meu lar. É essa alegria que nos ajuda a realizar os cultos toda manhã e toda noite. É essa alegria que nos faz pedir para Deus que nos mantenha todos os dias no caminho, na verdade e na vida. É essa alegria que nos prepara para a volta de Jesus. Ter Jesus como centro. E aí essa família, que nós temos poucas informações sobre ela, depois então de dialogar, eles se sentem agora livres, se entregam, a família toda entrega-se a Jesus. Essa alegria, eu poderia explicar para você. Talvez eu fui em algum lugar aqui perto, alguma praia, uma pedra, aqui no Rio de Janeiro tem muito lugar bonito. Eu posso te mostrar uma foto. As fotos não mostram a beleza assim, ainda há celulares que aumentam as cores, mas não mostra a beleza. Eu fui chamado uma vez para fazer uma semana de oração, no maior glaciar do mundo, Perito Moreno, na Argentina, bem na divisa com o Chile, e nós olhamos, gelo para todo lado, e eu tirava fotos, há um azul em meio ao branco da neve, cria-se algumas cores, e o azul fica muito forte, um lugar lindo, e não há foto que alcance aquele lugar. Talvez eu fale para você de uma comida, quem sabe uma fruta, eu falando assim, olha, ela é gostosa, uma fruta que você nunca comeu, não sei, um tamarindo, siriguela, jaca vocês comem bastante aqui, um sabor diferente.
e falar: olha, é gostoso, mas você não comeu, você fica com água na boca, mas fica pensando. Não tem como explicar para você. Eu posso tentar. E essa alegria é algo que vocês têm que escolher viver. Vocês têm que escolher viver. Eu posso explicar, mas é você hoje, né, se colocar em pé e dizer assim: eu quero experimentar e viver essa grande alegria. Diante da injustiça, eu quero ter forças para louvar e orar a Deus. Diante do medo, do tentar de alguém se dar mal, eu quero auxiliar alguém. Eu quero ser uma mão ajudadora. E diante do desespero, a resposta universal: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu queria orar com você que gostaria então de dar, ou de receber esses frutos do Espírito Santo, para que você possa viver isso. E é simples. Quero convidar você a se colocar em pé onde você está, e nós vamos orar juntos, para que Deus possa te dar essa grande alegria. Gostaria você então de ter assim esse comportamento como o de Paulo, transformado pelo poder de Deus, de reagir melhor, porque as crises vêm, os traumas batem a porta. Na verdade, a Bíblia, Jesus contou uma parábola de que a chuva, a água vai bater com ímpeto na casa de todos, mas aquele que é nécio, a chuva vem e destrói e leva. Mas aquele que busca Deus, que a casa está firmada sobre a rocha, a chuva vem, dá com força na casa, a casa até pode balançar, mas ela não será destruída. Que o seu lar diante das crises não sejam destruídos, pelo contrário, que o seu lar seja fortalecido na rocha que é Cristo Jesus. Querido e bondoso Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Estudar a Bíblia, Pai, tem transformado a nossa vida dia após dia, porque a Bíblia conta histórias reais, e nós nos vemos nessas histórias, e hoje nós vimos, ó Pai, a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que transformou Saulo em Paulo, o Espírito Santo que transformou um perseguidor em perseguido, que o Espírito Santo está à disposição de todos nós, Pai. Que nós possamos, querido Deus, diante de tantas coisas que temos vivido, temos sofrido, diante de tanta injustiça, que o Espírito Santo nos ajude a louvar e cantar louvores a Deus, a ter comunhão com o Senhor, a orar mais, a estar pertinho do Senhor, Pai, a ter momentinhos todos os dias na Tua presença. Diante, querido Deus, de testemunharmos momentos difíceis na vida de alguém, o irmão, o conhecido, o vizinho, não observarmos, mas irmos em socorro e ajudarmos, praticarmos tudo o que acreditamos e impedir que essa pessoa faça mal a si mesmo. E diante, Pai, do desespero de algum dia de não saber o que fazer, perguntas aparentemente sem respostas, que diante desses momentos nós possamos então praticar a resposta universal: creia no Senhor Jesus, tenha fé, confie, e Jesus transformará e salvará você e a sua casa. Querido Deus, seus filhos se colocaram em pé nessa manhã. Aqui nós estamos entre irmãos, ó Pai, e nós nos colocamos em pé pedindo para que possamos individualmente, cada um de nós, experimentarmos essa grande alegria. Essa expressão do grego, ó Pai, que é algo que nós desconhecemos, que é a alegria de estarmos inteiramente entregues ao Senhor. Essa família, querido Deus, aceitando, ela foi em toda ela, o pai, a esposa e os filhos foram batizados. E a Tua palavra diz que a partir de então, eles tinham esse sentimento, essa alegria eterna, porque eles, querido Deus, acreditavam no Senhor. Que o Senhor seja o Deus de todas as famílias aqui representadas, Pai. E o que o Senhor esteja na casa de cada um aqui, querido Deus. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém.